Como o mundo amava a suástica, até os nazistas se apropriarem do símbolo. No mundo ocidental, a suástica é sinônimo de fascismo, mas ela existe há milhares de anos e foi usada como símbolo de boa sorte em todas as culturas do mundo. Agora, alguns tentam recuperar seu sentido original. Na linguagem antiga do sânscrito, swastika significa bem-estar. A figura foi usada por hindus, budistas e jainistas por milênios, e é normalmente considerado indiano. Viajantes do Ocidente para a Ásia foram inspirados por suas associações positivas e começaram a usá-lo em seus países. No início do século XX, houve uma moda de suástica como símbolo de sorte. O ícone oriental também foi usado por unidades do exército americano durante a Primeira Guerra Mundial e era visto nos aviões da Força Aérea Britânica, até 1939. A maior parte desses usos benignos, entre aspas, parou de ocorrer nos anos de 1930, quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha. O uso nazista da suástica tem origem no trabalho de acadêmicos alemães do século XIX, que traduziam antigos textos indianos e notaram semelhanças entre o alemão e o sânscrito. Eles concluíram que indianos e alemães deveriam ter os mesmos ancestrais, uma raça de guerreiros, chamada ariana. Essa ideia foi utilizada por grupos nacionalistas antissemitas dentro do movimento, que se apropriaram da suástica como um símbolo ariano, para espalhar entre os alemães o sentimento de que pertenciam a uma linhagem antiga. Para os judeus, a suástica é sinônimo de medo, a repressão e de extermínio. É algo que nunca poderemos mudar, diz o sobrevivente do Holocausto, Fred Knoller, de 96 anos. Colocar a suástica em lápides ou em sinagogas nos causa medo. Não deveria acontecer. O símbolo foi proibido na Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial e o país tentou, sem sucesso, proibi-lo em toda a Europa em 2007. A ironia é que a suástica tem uma origem mais europeia do que a maior parte das pessoas pensam. Descobertas arqueológicas já demonstraram que ela é muito antiga, mas que seus exemplos não são limitados à Índia. Ela também foi usada pelos antigos gregos, pelos celtas, pelos anglo-saxões e até em alguns dos artefatos mais antigos no leste da Europa, do Mar Báltico até os Balcãs. Um bom lugar para conhecer essa história é o Museu Nacional de História da Ucrânia, na capital Kiev. Entre os principais tesouros do museu está uma figura pequena de marfim, que mostra um pássaro fêmea, feito da presa de um mamute. A figura foi encontrada em 1908, no assentamento paleolítico de Mezim, perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia. No peito do pássaro está gravado um padrão complexo de suásticas. É o padrão de suásticas mais antigo identificado no mundo. Segundo a datação de carbono, ele tem impressionantes 15 mil anos. O pássaro foi encontrado junto com uma série de objetos fálicos, o que dá a entender que o padrão era usado como símbolo de fertilidade. Em 1965, a paleontóloga Valentina Bibikova descobriu que o padrão no pássaro é muito semelhante ao padrão que ocorre naturalmente no marfim. Será que as marcas na pequena figura paleolítica estavam só refletindo o que os homens viam na natureza? O mamute, eles associavam com bem-estar e fertilidade? Suásticas, entre aspas, solitárias, começaram a aparecer na cultura neolítica, vindo do sudeste da Europa há cerca de 7 mil anos. Mas foi na Era de Bronze que elas se espalharam pela Europa. Na coleção do museu em Kiev, há vasos de cerâmica que têm suástica circulando sua metade superior e datam a 4.000 anos atrás. Quando os nazistas ocuparam Kiev na Segunda Guerra Mundial, eles estavam tão convencidos de que esses vasos eram prova de seus ancestrais arianos que os levaram para a Alemanha e foram devolvidos à Ucrânia depois da guerra. Na coleção grega do museu, a suástica aparece no ornamento da arquitetura, que se tornou conhecido como padrão grego, usado em azulejos e tecidos até hoje.
Os antigos gregos também usavam motivos de suástica para decorar seus vasos e vasilhas. Um fragmento da coleção que data do século VII d.C. mostra uma suástica com membros como se fossem tentáculos pintados sobre a barriga de um bode. Mas talvez os artefatos mais surpreendentes no museu sejam os fragmentos de tecido que sobreviveram do século XII d.C. Acredite-se que eles pertenceram ao colarinho do vestido de uma princesa eslava. Eles são bordados com cruzes e suásticas douradas para afastar o mal. A suástica continuou sendo um motivo popular no bordado do leste, da Europa e da Rússia, até a Segunda Guerra Mundial. Um autor russo chamado Pavel Kutenkov identificou cerca de 200 variações na região, mas o símbolo continua controverso. Em 1941, Kiev foi o local do pior assassinato em massa do Holocausto, quando quase 34 mil judeus foram reunidos e mortos em Babi Yar. Na Europa Ocidental, o uso das antigas suásticas parou gradualmente, muito antes da Era Moderna, mas é possível encontrar exemplos da Era do Bronze, como a Pedra da Suástica em Yorkshire, na Inglaterra.